Bom, agora a gente vai fazer os cabelinhos. Vamos fazer aí um rolinho mais fininho que você conseguir. E lembrar de deixar a pontinha dele afinadinha também. Não deixar muito quadrada. Cortamos aí um pedacinho. E colocamos lá na cabecinha. Achei que tava muito grande, cortei um pouquinho. Coloquei aí. Fiz isso para todos os cabelinhos e depois eu fui deixando mais quadradinha a pontinha de cima. Passei cola em tudo e depois dei uma achatadinha de leve. Bom, agora vamos fazer o sapatinho. Eu tô utilizando aí uma bolinha com 8,6 gramas de massa e mais ou menos 3,5 centímetros de altura. Comparamos então um pezinho com o outro. Fiz um rolinho, né, uma coxinha. E agora vamos estar fazendo a marcação da sola do pé. No caso do sola do sapato, né, na verdade. Fiz com uma esteca faquinha mesmo. Dei uma achatadinha nessa coxinha. Pode ver que a parte de baixo está mais lisa, mais reta. E agora, na parte de baixo, vamos rolando uma estequinha redonda, fazendo um pouquinho de pressão pra gente fazer o saltinho do sapato. Dessa forma como eu tô mostrando pra vocês. Com bastante calma, sem apertar muito, porque senão vai achatar muito o sapatinho. Se desmarcou, marca novamente aí do lado a marcação da divisão da sola do sapato. E deixa bem marcada, porque quando o biscuit seca, ele dá uma diminuída na marcação. Então, marca bem aí essa solinha. E fica assim. Compara os dois pezinhos para ver se estão iguaizinhos, ver se estão no mesmo tamanho. Olha, eu tô mostrando na régua, são 3,5 centímetros, mais ou menos. E agora vamos passar pro bracinho. Para fazer o bracinho, eu tô utilizando 18 gramas de massa e você vai fazer um rolinho com mais ou menos uns 9 centímetros de altura. Olha. Aí eu vou fazer uma marcação no meio com uma estequinha gravata, porque a posição do meu Minion é com as mãos juntinhas, como se estivesse fazendo um pedido. Dá aí uma ajeitadinha, faz o cotovelo e vamos posicionar lá o nosso corpinho. Lembrando que este corpinho já está seco. É ideal que você espere secar. Posiciono. Dou uma afinadinha nessa parte, porque é a parte onde a gente vai colocar a mão. Vai encaixar a mãozinha. Então, para que ela consiga encaixar melhor. Passo aí a cola
Também passo um pouquinho ali no braço. E posiciono. Repare que eu dei uma achatadinha ali, onde começa, no caso, o ombro do Minion, para poder fazer um acabamento melhor. Não se preocupe em unir muito bem essa região, porque depois vamos colocar a alça aí por cima, então quase não vai ver essa emenda. Ali no bolsinho, eu também estive imprimindo e recortando, né, o símbolo que ele usa no bolsinho. Eu imprimi, recortei no papel mesmo, normal, sulfite, e colei ali. Essa partezinha branquinha que ficou do recorte não ficou perfeito, porque como era muito pequenininho foi difícil. Eu vou estar pintando depois com uma canetinha preta para tirar toda essa marcação. Aperta bem o bracinho para depois não correr o risco dele abrir e descolar. Agora vamos estar fazendo as mãozinhas. Eu estou utilizando 4,3 gramas de massa em cada mãozinha. Então começamos com uma bolinha, logo faço uma coxinha não muito pontuda. Dou uma achatadinha nela na mesa e com uma estequinha redonda eu vou dividir 3 dedinhos. Eu estou dividindo em tamanhos iguais, né, esses 3 dedinhos. Vou afundando bem essa esteca para fazer essa divisão. Lembrar de sempre tirar a marcação da esteca. E vou dando uma abridinha aí nos dedinhos. Vou tentando fazer uma curvatura de leve, porque como essa mão vai estar como se tivesse a outra mão por debaixo, então eu vou acertando bem. Se necessário for, vai alisando com água. E agora vamos fazer ali o encaixe, dá uma pressionadinha e vamos fazer o encaixe da mãozinha no braço. No caso eu fiz rodando assim dessa forma o pincel modelador, poder fazer a abertura, e ela ficou assim. Na parte de dentro eu usei um boleador, como eu disse, a outra mãozinha vai estar encaixada por debaixo, então para que tivesse mais esse formatinho mais redondinho na palma da mãozinha dele. Fiz aí uma marcaçãozinha na lateral. Agora juntamos as duas mãozinhas. E eu vou dando uma dobradinha maior na outra que vai ficar por baixo. Dobro bem a mão que vai ficar por baixo. E também uso um pouquinho do boleador na parte de baixo, na palma da mão dele. Tento encaixar um dedinho no outro. E agora eu vou encaixar ela nos braços e passar cola em tudo.
Eu tô utilizando também um palitinho de churrasco para fazer essa estrutura no bracinho para que não venha cair depois de pronto. E aí eu vou encaixar a mãozinha aí no palitinho de churrasco. As duas já estão passada cola. E posiciono conforme eu quiser. Colei tudo já. Também vou passar um pouquinho de cola no corpinho, para colar essa mãozinha no corpinho. E vou ajeitando tudo. Dei uma pressionadinha e vou deixar ele secando, gente, nessa posição, assim, deitado. Eu cortei aí uma tirinha porque eu achei que fez falta na hora de fazer esse acabamento da mãozinha. Então eu coloquei aí essa tirinha e estive cortando, né, do tamanhozinho aí e colando também com cola, com mais ou menos dessa forma. Ajeitei os cantinhos aí com o pincel modelador. Olha, achei que ficou um acabamento bacana. Agora a gente vai fazer a perninha. Lembrando que eu já deixei os bracinhos secarem, já está tudo seco. E vamos fazer a perninha. Eu tô utilizando mais ou menos umas 3 gramas de massa. Fiz uma bolinha, fiz um rolinho. E vou posicionar ele lá. Dou uma achatadinha com o dedo. E lembrar sempre de passar cola. O sapatinho também, ele já estava seco, já tinha pelo menos 24 horas seco. Eu coloquei um palitinho de dente mesmo nele para poder depois fixar na perninha. E colamos lá no corpinho. Os pezinhos do Minion, se você reparar, eles são bem juntinhos e bem curtinhos. Então é legal você colocar as perninhas bem juntinhas. Dei uma achatadinha na parte de baixo e é interessante que esteja a parte de cima bem redondinha. Olha a diferença. Fiz a marcação também com a esteca do ladinho, que no caso da costura, né, da roupa dele. E eu vou alisando as extremidades com água, para poder fazer essa união, para que fique bem perfeitinho. E que depois, quando seque, o biscuit não venha encolher e desgrudar. Agora colocamos o sapatinho. Eu usei bastante água para fazer essa união, por isso que tá dessa cor. O palitinho ficou um pouquinho grande, tive que cortar. E cola aí novamente o pezinho, tirando aí o excesso de água que ficou na peça. Sempre importante você tirar o excesso, porque depois que seca ele pode manchar. Olha a costurinha da calça.
E você vai fazer esse mesmo procedimento para fazer a outra perninha. Ó, e fica assim. Fica bem bonitinho. Agora vamos estar fazendo a alça do macacão. Eu cortei aí uma tira mais ou menos de 2 centímetros mais ou menos de largura. E ela tem 3 milímetros de espessura novamente, né, a nossa massa. E aí vamos posicioná-la lá no ombro do Minion. Lembrando que ela também já tem essa marcação, tá? Já tem aquela marcação da costura. Você faz essa marcação antes de colocar na peça. Corta o excesso. E eu coloquei a cabeça, essa é uma dica, gente. Coloquem a cabeça antes de colocar a tirinha e muito cuidado com a emenda da cabeça, porque depois, se você colocar essa cabeça, se você fazer sem colocar essa cabeça, quando ele seca, pode ser que depois não dê o encaixe do pote corretamente. Então é legal que você já posiciona essa alça do macacão com a cabeça já, para que não venha correr esse risco de não encaixar. Então aí você viu que encaixa todo bonitinho, que não amassa a alça do nosso macacão quando a gente fecha a cabecinha, a tampinha. Aí você vai partir para os detalhezinhos, né? Fazer a emenda, passar bastante cola, deixar tudo certinho. Aí fica dessa forma. Lembrar de fazer aí novamente a marcação, na onde você cortou. Agora, gente, essa é a parte do fundo. Eu estive cortando também uma base redonda para colocar aí no fundo do potinho e esconder todas aquelas imperfeições que tinha, né, de todas aquelas camadas. Então, eu passei bastante cola, cortei também na espessura de 3 milímetros esse círculo e dou uma pressionada nele para que ele possa alisar. E vai pressionando bem na parte de baixo. As tiras ficam assim e eu coloquei 2 botãozinhos pretos na parte da emenda na frente. Então, eu fecho a minha tampinha, vejo se as alcinhas estão corretamente, se não tem nada amassando. E ele vai ficando assim por enquanto, gente. Agora, a gente vai fazer a parte interna do nosso cofrinho, ou seja, do furinho que a gente fez para passar a moeda. Então, como que eu fui colocando massa nessa parte de dentro? Foi com bastante paciência, bastante cuidado. Eu cortei ainda uma tira da mesma espessura, né, 3 milímetros, e ela vai ser da mesma largura que o nosso retângulo, né, que no caso ele tinha 4 centímetros de largura. Ó, vai posicionando assim, conforme eu tô mostrando. Quando chegou lá na frente, lá em cima na emenda, a gente já tinha feito, você vai pressionar com o seu dedo. E depois vai alisar bem utilizando água, para tentar tirar o máximo dessa emenda que você conseguir. Lembrando que a cabeça já tem que estar muito seca para você fazer esse processo. Ó, e na parte de baixo também a gente vai pressionar. Tô utilizando aí o auxílio da régua para poder chegar até a parte mais interna, onde meu dedo não alcança, e vou pressionando novamente. Retiro todo o excesso de massa e eu tô usando o cabinho de um pincel que eu consigo chegar até ela na outra ponta e tentando deixar o mais lisinho possível na parte de dentro. É legal que você pressione bem essa parte e tenha bastante paciência para que depois, quando você for passar a moeda, ela passe e não tenha nenhum problema. Ó,
esse é o resultado final. Fiz isso em todos os lados do nosso retângulo. E agora vamos fazer os dentinhos. Eu tô fazendo aí um rolinho bem fininho. Eu passo água na parte onde eu vou colar esse rolinho, água com um pouquinho de cola, para poder aderir bem esse rolinho branco. Eu achei que estava muito grosso, então eu vou afinar mais. Desconsiderem o formato desse óculos, foi minha primeira tentativa. Eu não gostei muito do resultado, então eu tirei e fiz daquela forma que eu mostrei pra vocês, tá? Ó, então você vai, coloca a massinha branca lá dentro e vai pressionando e lembrar de deixar o mais lisinho possível. Faz bem essa emenda da parte branca com a parte amarela, porque depois que o biscuit seca ele encolhe, e se não tiver bem feita essa emenda, ele vai diminuir depois e vai descolar, ficar com uma abertura feia. Vai alisando ali os cantinhos, tirando todo o excesso de massa. Agora, com uma estequinha com uma pontinha bem fininha, a gente vai marcando os dentinhos. Lembrando que os dentinhos dele são bem grandes, assim, bem espaçados um entre o outro. Então, você pode fazer aí com uma certa diferença. Eu fiz a olho mesmo, não medi nada, mas se você quiser medir, não tem problema. Então, fui pressionando ali, bem de leve, para fazer uma marcaçãozinha ali dentro. Aí você pode usar a estequinha que você se sentir mais confortável. Olha. Agora, gente, vamos pintar o olhinho. Eu pintei com uma tinta acrílica o óculos e também os dentinhos, gente, eu esperei secar bem e utilizei essa caneta de marca CD, de riscar CD mesmo, com uma pontinha bem fininha. Eu contornei todos os dentinhos e toda a parte inferior da boca. Ó, dessa forma. Fiz também, gente, uma marcação na parte branca com o lápis. Como que eu fiz essa marcação? Eu tive utilizando aí como um certo molde, um cortador desse redondo, para tentar deixar o olhinho mais redondinho possível e mais igualzinho possível um com o outro. Ó, aí eu também desenhei a partir da pupila. Então, eu desenhei a íris e a pupila do olhinho dele. Ó, vou mostrar de perto mais ou menos como ficou. Eu tô usando tinta acrílica, essa é da Acrylex, a cor marrom. A minha já tava bem no finalzinho, coitada. Eu tive utilizando aí só o restinho. Tô utilizando um pincel bem fininho, aqueles que a gente usa pra pintar cílios das nossas bonequinhas. E pego lá um pouquinho de tinta marrom. E vou pintar a nossa íris, né? Ou seja, o contorno da borda de fora, da primeira bordinha que a gente fez. Pintando aí com bastante cuidado, bastante delicadeza. Se por acaso errar, vem com um cotonetezinho molhado, limpa, espera secar e pinta de novo.
Lembrando, tem que ter bastante paciência, bastante calma. Tenta apoiar a sua mão quando você for pintar o círculo para conseguir mais firmeza e não ficar muito tortinho. Olha, vai pintando, preenche todo esse espaço. Se a sua tinta estiver muito espessa, dilui ela um pouquinho em água. No caso, a minha estava bem espessa, então eu diluí ela um pouquinho. Como não tinha quase nada no potinho, coloquei um pouquinho de água dentro do potinho. Aí agora eu vou utilizando o mesmo pincel, vou fazendo o movimento desse da borda externa para interna, utilizando água. Tô molhando na água e fazendo esses risquinhos, tentando imitar então o que seria uma íris de um olho, mesmo da realidade. Tô usando a água para diluir bastante essa tinta e ter um pouco de diferença. Aí deu uma borradinha, acabou apagando a parte da pupila, mas não tem problema, porque agora a gente vai pintar de preto e o preto vai esconder tudo. Então eu diluí um pouco de tinta preta na água e agora eu vou fazer a bordinha interna e também contornei pro lado de fora da pupila de preto também. Olha, com bastante paciência você vai fazendo essa bordinha e depois preenche tudo por dentro. Depois de pintada toda a nossa pupila de preto, agora eu vou contornar a borda interna do nosso óculos. Tô utilizando ainda a mesma caneta permanente na cor preta, essa pontinha bem fininha, e vou indo bem devagar. Essa caneta vai ajudar a dar uma certa profundidade para o nosso óculos e também cobrir ali alguma imperfeiçãozinha que ficou na parte branca do olho. Na verdade, na emenda, né, do olho com o óculos. Você faz em toda a borda aí, todo o contorno. Agora vamos fazer um pontinho de luz. Tô usando tinta branca, acrílica também. Diluo ela um pouquinho em água. Com o cabinho do pincel mesmo, eu vou fazer uma bolinha. Vejo a direção da outro olhinho, que eu já tinha pintado, para fazer esse pinguinho de luz na mesma direção. E esse é o nosso resultado final. O que vocês acharam? Conta aqui pra mim embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, pois ele me ajuda muito a continuar trazendo novas ideias para vocês. E se tiverem qualquer dúvida, qualquer problema ou qualquer sugestão, comenta aqui para mim, que com o maior prazer vou estar respondendo vocês. Se inscrevam no nosso canal, não se esquece de ativar o sininho, assim toda vez que eu subir novos conteúdos vocês vão ser avisados. E até a próxima, pessoal. Um abraço.